Então, João, o título da mensagem é uma obra obedientemente consumada, e o texto é o Evangelho de João, capítulo 19, versículo do 28 ao 30. 28 ao 30. E diz assim o texto: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de isopo e ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Oremos, queridos. Deus amado, nós colocamos diante de Ti este momento em que a Tua palavra será ministrada. Abre o entendimento, Pai, da nossa mente. Deus amado, que os nossos ouvidos estejam abertos a Te ouvir e os nossos olhos desvendados para vermos a Tua glória resplandecer diante da nossa face. Deus, em nome de Jesus, que o poder do Teu Evangelho, ó Deus, adentre em nossas vidas, nos restaure, nos renove e nos salve para o louvor da Tua glória. Assim, Deus, que a Ti oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a sua crucificação, ela foi a concretização, a realização, a consolidação do plano de redenção de Deus para a humanidade. Este projeto ele foi idealizado, ele foi antecipadamente, de antemão, realizado na prancheta do coração de Deus. E isso antes da fundação do mundo. 1 Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 ao 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhe foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, o Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma obra do acaso, não foi um acidente de percurso, mas sim foi de fato um plano antecipadamente pensado, idealizado por Deus. Queridos, a crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo e sua morte não foi algo imposto, mas não foi algo que foi imposto a ele. Ele não foi obrigado a fazer isso, mas ele próprio, sim, Jesus, ele entregou-se de forma obediente à sua morte e morte de cruz. E isso para que dessa forma se cumprisse a vontade já antes determinada por Deus. Filipenses, no capítulo 2, e o versículo 8 diz: sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à sua morte e morte de cruz. Obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, queridos, ele sujeitou-se à cruz. E isso não se deu porque Judas o traiu. Jesus se sujeitou à cruz e isso não se deu porque Pilatos foi de forma covarde, omissa. Ele foi omisso quando ele lava as suas mãos e assim ele condena Jesus à
Porque era a vontade do Pai. Era a vontade do Pai que por seu amor misericordioso o entregou em favor do ser humano pecador. A morte de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz foi e é a alforria do pecador, da escravidão do pecado. É a nossa libertação, a libertação de todo que crê no nome de Jesus. Morrer por crucificação era uma morte maldita, horrenda, vergonhosa. E foi justamente isso que Jesus fez por nós. Ele se fez maldição em nosso lugar. E queridos, nós temos nesse texto, nessa pequena porção do Evangelho de João, nós temos nessa pequena porção um relato de duas falas de Jesus, aonde nesse texto nós iremos aqui observar e absorver para nós três aspectos, três pontos fundamentais, importantíssimos para a vida de todos nós. E esse primeiro aspecto nós vamos verificar no versículo 28, quando diz: mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído para que a Escritura se cumprisse, Jesus disse: tenho sede. O Evangelho de João, ele relata sobre as profecias do Messias. E também ele relata sobre a sua crucificação, sobre o seu completo sofrimento. Todas essas profecias, elas se combinam para comprovar de forma incontestável a mesma e única coisa. Ou seja, que a crucificação, que o sofrimento e que a morte de nosso Senhor Jesus Cristo no Gólgota, lá no Monte da Caveira, foi algo de fato previsto, foi algo de fato agendado, planejado e de forma soberana, predeterminado por Deus. Então, queridos, as Escrituras Sagradas, em especial o Antigo Testamento, expuseram o sublime plano de salvação de Deus pelo pecador e foram colocados ao conhecimento por vontade de Deus e assim revelados de forma detalhada pelos seus profetas. Portanto, do início ao fim da crucificação, do início a todo o processo de crucificação do Senhor, incluindo a sua morte, era algo de fato conhecido antecipadamente. E todos os seus aspectos, todos os detalhes, todas as minúcias estavam plenamente de acordo com tudo que já havia sido antecipadamente determinado por Deus, ainda antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, atesta muito bem sobre isso, quando ele diz, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, ele diz: pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, antecipadamente, através dos seus profetas, anunciam as Escrituras, e os profetas anunciaram a morte do Cordeiro Santo de Deus, a vinda do Filho de Deus ao mundo para a salvação do pecador. Não pense que quando Cristo se viu naquela situação, isso estava fora do controle de suas mãos. Dessa forma, queridos, é impraticável duvidar e assim não crer que o cumprimento das Escrituras é uma prova cabal. É uma prova repleta de evidências da divina e soberana autoridade da palavra de Deus.
Podemos ver nas Escrituras os profetas anunciarem não somente a morte de Cristo, queridos, mas eles anunciam também os detalhes como essa morte haveria de ser e foi. Portanto, a única explicação para isso é, sem dúvida, a inspiração divina. Deus inspirou homens para falar o que ele queria revelar a todos, queria anunciar, e neste caso, pré-anunciar. Assim, queridos, a única explicação é isso, é inspiração divina. Inspiração divina. São muitas as evidências nos detalhes das profecias já cumpridas sobre a morte de Cristo. Nós vamos ver lá em Salmo 22, 18, que fala que suas vestes foram divididas, foram sorteadas. Nós vamos ver em Êxodo 12, 46, em Número capítulo 9, versículo 12, em Salmo 34, 20, dizendo lá que nenhum dos seus ossos foram quebrados, e não foram. Nós vamos ver em Salmo 69, versículo 20, em Zacarias capítulo 12, versículo 10, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, dizendo que o seu lado foi traspassado. Mas, queridos, no texto que ora apreciamos, Jesus fala sobre si mesmo. Jesus fala sobre o que ele sentia dado o seu grande sofrimento. E sabe por quê, querido? Pois a crucificação era por demais terrível. Aquele que era sentenciado a esse tipo de morte, ou seja, a crucificação, antes ele passava por um processo cruel de tortura, para somente daí ser pregado na cruz. E quando era pregado na cruz, ele ficava ali exposto ao quê? Ao frio e ao calor. Ele perdia seu sangue, e o perdia devido aos seus profundos ferimentos. Aquela posição na cruz, debruçado para frente, pendurado na cruz, com o seu corpo pesava sobre suas pernas, ali ele tinha cãibras excessivas, cãibras muito dolorosas. E não somente isso, o peso do seu corpo sobre o seu tórax causava compressão dos seus pulmões, e por isso lhe faltava ar. E tudo isso, além de todos esses sofrimentos e outros, ainda se somava aí uma sede inigualável. Uma sede sem tamanho. Então, queridos, o sofrimento físico de Jesus Cristo foi desumano. Não bastasse todo o escárnio, toda a zombaria das pessoas que ainda hoje zombam. Contudo, Jesus, ele em nenhum momento, ele murmurou. Ele não reclamou. Em nada Jesus reclamou, queridos. Jesus não ficou clamando por compaixão, por misericórdia. Não, ele não fez isso. E assim, o que acontece diante disso? Confirma-se mais uma profecia anunciada pelo profeta Isaías nas antigas escrituras. Isaías revelou esse pré-anúncio do sofrimento do Cordeiro Santo de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, como nós lemos ainda há pouco. No versículo 7 do capítulo 53 de Isaías diz: ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Ele sofreu em silêncio. Entretanto, depois deste profundo, deste insuportável, deste cruel sofrimento, com sua boca terrivelmente ressecada, Jesus clama e diz: tenho sede. E o que acontece aqui? Aqui está se cumprindo, queridos, mais uma vez,
as profecias sobre todo o momento, sobre todos os detalhes da crucificação e morte do Filho de Deus, do Messias que haveria de vir e veio. Aqui completa-se mais um detalhezinho. Qual o detalhe? Que ele teria sede. Salmo 69, 21 diz: puseram fel na minha comida, puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Cumpre-se novamente as Escrituras, queridos. Cumpre-se aqui o que for anunciado no Antigo Testamento, o que já foi anunciado em Salmo 21. Puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre. Queridos, não podemos olhar para a expressão de Jesus nesse instante quando ele diz tenho sede, como se ele estivesse ali pedindo misericórdia, compaixão, de forma alguma. Olha, Mateus 27, no capítulo 27, no versículo 45 ao 49, diz assim: e houve trevas sobre a terra do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixa-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Então, queridos, vejam que no Evangelho de Mateus, que relata também esse momento, nos diz que Jesus, depois de todo o sofrimento, ele experimentou por 3 horas de trevas. Ou seja, ele experimentou a separação do Pai, ele experimentou a ira de Deus pelo pecado do mundo. Trevas, sede, isolamento, reflete, sabe o que? É inferno. Trevas, sede, isolamento é igual a inferno, a condenação eterna. E Jesus já sofria seu ignomínio, sofrimento, o seu vergonhoso sofrimento. Ele já estava sofrendo isso, e estava sofrendo por 6 horas de crucificação, e embora sob dores imensuráveis, porém tinha a sua consciência intacta sobre o que ali ele estava fazendo, realizando e consolidando. Ele sofreu 3 horas de trevas. Ele experimentou a separação do Pai. Sabe o que quer dizer isso? Romanos 3,23 diz que todos nós pecamos e por isso estamos separados de Deus. O pecado separa o homem de Deus. E Jesus Cristo, quando leva sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, ele experimenta aquele que é justo, que é santo, que nunca pecou, mas ele experimenta todas as nossas justiças. Ele leva sobre si todas as nossas iniquidades, todas as nossas maldades, todos os nossos pecados. E naquele momento ele experimenta a separação do Pai. Mas como ele é justo, e a sua justiça é a única forma de justificar todos os nossos pecados que nos separam do Pai, ele não vive separado. Mas ele experimenta a nossa dor. Ele experimenta a nossa morte. A morte que era nossa, ele morreu. Ele experimenta o que seria a nossa condenação, ele experimenta em si próprio. Queridos, Jesus, ele sofre a nossa vergonhosa, o vergonhoso sofrimento que deveria ser nosso, é ele que sofre. Ele sofre todas as dores que o pecado traz na vida de um ser humano.
tudo que ele passava, sabia que estava plenamente acontecendo segundo o que desde a eternidade havia sido predeterminado. Todas essas coisas que ele sofreu, que ele passou, que ele sentiu, mas ele sabia que nada ali havia de novo. Só se cumpria o que havia de ser consumado, e consumado foi. Ele suportou toda a dor, ele suportou todo o sofrimento, ele padeceu essa tamanha sede. Mas tudo isso que ele passou, ele não passou porque ele não era capaz de prover as suas necessidades. Mas sim, para que se cumprisse nele, na pessoa de Cristo, toda a absoluta e plena vontade do Pai, dando-se como sacrifício expiatório, como pagamento, como um sacrifício substitutivo por todos nós. O justo pelos injustos. O outro aspecto, o outro ponto que nós vamos aqui olhar, está nos versículos 29 e o 30, sendo que o 30 é só a primeira parte. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela, colocaram a esponja na ponta de um caniço de sopo e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus disse: está consumado. Então, queridos, Jesus sentiu sede e deram-lhe, sabe o que? Um medíocre, um barato e avinagrado vinho para beber. Com toda certeza, este vinagre, ele não saciou sua sede. Entretanto, lhe deu condição de molhar sua ressecada boca para proferir sua declaração. E nessa declaração ele manifesta o cumprimento do propósito de sua vinda ao mundo. E assim, em alta voz, ele diz: está consumado. Louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. O sofrimento de nosso Senhor, então ele chega ao fim. Entretanto, esta declaração de Jesus, queridos, afirma que todas as profecias a respeito de sua vinda ao mundo, de uma vez por todas, elas foram cumpridas uma a uma, cabalmente. Como de uma vez por todas, o seu sacrifício, o sacrifício dele pelo pecado, foi completado de forma integral, sem absolutamente faltar nada. O termo, queridos, está consumado no grego é tetelestai. E naquela época essa palavra, que nos parece soar bastante estranho, essa palavra era utilizada de forma bastante usual, numa forma muito corriqueira. Um servo ou um escravo, quando ele era comissionado ou dado a ele um trabalho para que ele realizasse, que ele completasse. Então, ao fazer isso, ao completar e ao concluir o trabalho que o seu servo, que o seu patrão lhe mandou fazer, ele usava exatamente esta palavra, ele dizia tetelestai, ou seja, ele dizia: patrão, meu senhor, eu já fiz tudo quanto o senhor pediu que eu fizesse. Todo o trabalho que o Senhor pediu para fazer, olha, foi consumado. Tudo que o Senhor me confiou a fazer, está pronto, completamente realizado, nada faltou. Fiz do jeito que o Senhor disse que era para fazer. Tetelestai. Podemos ver Jesus orando ao Pai e ele falando algo muito semelhante a isso. Quando ele diz em João 17,4, e ele diz: eu te glorifiquei na terra. E aí Jesus diz: como? Completando a obra que me deste para fazer. Este termo também era usado quando o sacerdote ele estava examinando se um animal que iria para o sacrifício, ele não tinha nenhum defeito. E como sabemos, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o Cordeiro Santo e sem mácula de Deus.
O pastor Warren Wiersbe, ele comenta o seguinte. Ele diz assim: quando um artista completava uma pintura, ou o escritor concluía um manuscrito, este podia dizer: está consumado. Então, queridos, a morte de Jesus, Warren Wiersbe completa dizendo: a morte de Jesus na cruz completa o quadro que Deus estava pintando e a história que vinha escrevendo havia séculos. Então, meus irmãos, no entanto, o modo mais significativo do uso da palavra tetelestai é no segmento mercantil, é no segmento dos negócios. Quando alguém constituía um débito, ou seja, alguém comprava alguma coisa, alguém tomava emprestado algum dinheiro, ou alguém tinha por aquisição algum bem móvel ou imóvel, enfim. E quando ele ia saudá-lo ao seu credor, esta pessoa, quando pagava, quando tirava o seu dinheiro, ia pagar o seu débito, e ela dizia isso, ela dizia tetelestai, ou seja, ela dizia: olha, a dívida que eu tinha com você está paga, a dívida está plenamente paga. E querido, Jesus é justamente isso, meus irmãos. Jesus é o pagamento da dívida do nosso pecado, do nosso débito impagável de pecado. Só Ele tem condições de pagá-lo, de saná-lo, de liquidá-lo, de saldá-lo. E Jesus cumpriu todos os requisitos da lei de Deus, a lei que é boa, que é santa e que é perfeita. É só Jesus que cumpre a lei. Os sacrifícios de animais no Antigo Testamento, ele não removia os pecados, ele apenas os encobria. Contudo, Jesus, aquele que é o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, ele derramou o seu sangue na sua morte de cruz, para que dessa forma pudesse tirar o pecado do mundo. Mais uma vez, citando o pastor Warren Wiersbe, ele conta uma história que certa vez um evangelista, ele foi indagado por um jovem que estava sendo por ele evangelizado. E ali o jovem pergunta sobre a salvação. E a pergunta do jovem era o seguinte: o que é que eu devo fazer para ser salvo? O evangelista lhe respondeu: já é tarde demais. O rapaz, sem entender, e também ficando um tanto assustado, perguntou-lhe: então quer dizer que já não há mais solução para mim? Já não há mais salvação? É tarde demais para que eu seja salvo? Não há nada que eu possa fazer sobre isso? É isso que você está me dizendo? E o evangelista responde: tarde demais. Tudo já foi feito. Você só precisa crer. Tarde demais. Tudo já foi feito. Tudo já foi consumado. Você só precisa crer. Então, queridos, todos os seres humanos, eles precisam entender que nada podem fazer para se salvarem. Absolutamente nada. Não se salva por obras, não se salva pelo que se realiza, não se salva porque cumpre-se a lei. Mediante a lei nós estamos plenamente condenados, culpados. Ela nos culpa, ela nos condena. E sabe por quê? Porque nós não temos condição alguma de cumpri-la. Haveremos de tropeçar nela. Somente mediante a fé. E somente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo é que alguém pode ser salvo. Somente pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos ser salvos. Somente pela fé.
E sabe por quê, queridos? Porque somente nele é como podemos cumprir a lei. Jesus entregou sua vida e o fez de forma voluntária, de forma obediente. Ele não foi assassinado, esqueçam isso. Nunca digam isso. Ele simplesmente, de forma espontânea e por misericordioso e por gracioso amor, ele tornou-se o sacrifício, o único sacrifício substitutivo. Ele morreu a nossa morte, para ele nos deixar a vida, e a abundante vida, para ele nos dar essa vida. Sua morte foi uma expiação, não foi um exemplo a ser seguido, tudo bem. Cristo é um exemplo a ser seguido após crermos nele. Mas se nós formos querer imaginar sermos salvos, como algumas profissões de fé, e dizem que afirmam que Cristo não é o Filho de Deus, mas é que um ser por excelência, um ser iluminado, um ser por excelência, eu digo que sim, que ele é. Altamente iluminado ele é também, porque ele é a própria luz. Ele não é iluminado por nada. Ele é que é a própria luz. Ele é a origem da luz, a luz que dissipa as trevas. Concordo. Mas quem de nós podemos seguir o exemplo de Cristo para sermos salvos? Quem de nós irá conseguir? Nem na glória seremos igual a Ele. Nem na glória. Quanto mais agora, contaminados pela nossa carne, contaminados pelo nosso ego, pela nossa soberba, pelo nosso orgulho, poderemos sequer sermos 1% de Cristo. Temos que observar que Cristo é Deus, Ele é justo, Ele é santo. E não é por seguirmos o seu exemplo para sermos iguais a Ele, e sendo igual seremos salvos. Se for assim, estamos perdidos e condenados. Não é por isso. Esqueça. Se é atrás disso que você está lutando inutilmente. Se é atrás disso que você está lutando e trabalhando todos os seus dias para ser igual a Cristo, esqueça. Esqueça essa fé que estão colocando por aí, essa crença que tem colocado por aí, inclusive por alguns pastores. Tal como esse Vitor Azevedo que diz que nós somos iguais a Cristo, que nós somos iguais a Deus, que ele se sente igual a Deus. Isso é um falso profeta. Assim como todos os outros pastores coaches que têm distorcido a palavra de Deus, que têm colocado a palavra de Deus como voltada para essa teologia da prosperidade, com essa roupagem nova chamada coach. Esqueçam. Nós só somos salvos porque cremos em Cristo. E cremos nele como sacrifício. O único sacrifício que foi capaz de aplacar a ira de Deus que estava sobre nós devido aos nossos pecados. Só ele cumpre a lei, é ele que cumpre a lei por nós. Mediante a nossa confissão de fé, mediante essa confissão de fé verdadeira, havendo um entristecimento em nosso coração, e por fim nós confessamos os nossos pecados, e nessa confissão do pecado existe um verdadeiro arrependimento, e aí sim, o sacrifício do Cordeiro do Santo de Deus, o exemplo de Deus na sua cruz, ele nos justifica, e não nós que procuramos ser igual a ele para sermos salvos. Isso é diabólico. É antibíblico. Se você quer crer dessa forma, se alguns creiam dessa forma, que creiam segundo suas fé, segundo seus credos. Agora não digam que a Bíblia diz isso, porque a Bíblia, que é a fé de um verdadeiro cristão, que ele tem como a palavra de Deus, ela não diz isso em absoluto, ela não diz isso. Esqueçam de estar ouvindo, não dê seus ouvidos a esses falsos profetas, a esses Vitor Azevedo da vida, a esses David Leonardo da vida. Esqueçam. João disse que com ele não dê nem ouvido, saiam de perto.
Jesus já disse isso também, eu já falei na outra ministração aqui com vocês. Abra os seus olhos. Só podemos ser salvos mediante a fé no sacrifício de Jesus. Tetelestai, está consumado. Jesus na cruz consumou de fato a obra de redenção. Quem nele crê poderá descansar no pensamento que temos um Salvador que fez, que pagou e que consumou tudo quanto era necessário, foi necessário para que de uma vez por todas sejamos salvos e dessa forma podermos nos apropriar da palavra do apóstolo Paulo. Romanos 8,34 diz: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, não só morreu, ressuscitou e está à direita de Deus também, e também intercede por nós. E o terceiro e último ponto dessa ministração é no final do versículo 30. A segunda parte diz: com isso curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus morreu em plena tranquilidade, queridos. A morte para ele era nada. A morte do nosso Senhor Jesus Cristo é um assunto de profunda importância no Evangelho de João. João Batista o anunciou e o apresentou como o Cordeiro Santo de Deus, não foi assim? Ou seja, aquele cordeiro que haveria de ser sacrificado como oferta sacrificial de expiação para o pagamento do pecado da humanidade. Foi isso que João Batista anunciou. Nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a sua morte quando falou lá em João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando ele fala com Nicodemos, e ele usa uma passagem no Antigo Testamento, quando ele diz: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Então, queridos, após Pedro confessar sua fé em Jesus, quando ele reconhece que ali é Cristo, o Filho de Deus, o Messias, então nosso Senhor falou claramente que haveria de ser morto. Veja também em Mateus 16, 21. Diz assim: desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e lá sofresse muitas coisas das mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Sim, queridos, ele seria morto por crucificação, mas após a sua morte, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Vejamos Mateus 20, versículo 18 e 19. Diz assim: Jesus, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem, ou seja, ele estava falando acerca dele, será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Tudo estava bem claro aos olhos de Jesus. Absolutamente nada pegou Jesus de surpresa. Jesus sabia o destino final da caminhada e de seu ministério. Ele sabia que ao final o destino da sua caminhada seria a sua cruz. Ele sabia que aquela cruz seria dele. Então vamos acabar com isso. Até tem aquele canto lá atrás, um canto infantil que o pessoal gosta de cantar na época do Natal. Pobrezinho nasceu em Belém. Coitadinho. Nada de coitadinho. Nada de coitadinho. Coitadinho de nós, se não fosse ele que tivesse entregado sua vida por nós que cremos no seu nome. Sim, aí seria coitadinho de nós. Pois foi na cruz, queridos. Ele sabia que aquela cruz era dele. Ele sabia que era naquela cruz que ele iria consumar de uma vez por todas a obra de salvação. E Jesus, no momento final, na cruz, ele disse que o plano de redenção está consumado. Ele cumpriu sua missão. E depois disso, ele curva sua cabeça e entrega seu espírito.
Então, querido, Jesus realiza sua última fala na cruz. E o faz de forma tranquila, com bastante serenidade e com muita confiança e segurança no Pai. Jesus havia passado 3 horas nas trevas, separado do Pai. Aqui enxergamos nosso Senhor de volta à antiga e plena relação de comunhão com Ele. Quando Ele diz, Pai, está consumado, Ele inclina sua cabeça e entrega seu espírito. No Evangelho de Lucas, relata que Ele brada também em alta voz. Lá no capítulo 23, no versículo 46, quando diz, Jesus bradou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isto, expirou, morreu. Verificamos, queridos, que Ele entrega seu espírito. Não é alguém que vai e toma dele, é Ele que entrega. Por mais de 12 horas, Jesus esteve nas mãos de homens pecadores. O que ocorreu porque Ele quis, porque Ele foi voluntário, porque Ele quis se entregar, por ser necessário também, e assim pudesse dessa forma e somente dessa forma se concretizar o plano de salvação de Deus. Sendo assim, da mesma forma que Jesus se entrega de forma voluntária nas mãos dos pecadores, Ele também da mesma forma voluntariamente Ele entrega seu espírito nas mãos do Deus Pai. Oh, glória a Deus! Tudo estava no controle de Jesus, inclusive a sua morte. Ele estava confiante. Ele estava completamente confiante quanto ao êxito triunfante na conclusão de sua missão. É como se um time de futebol, como hoje pela tarde assistimos o jogo da seleção de 2002, quando foi campeão contra a Alemanha. Nós sentamos aqui para assistir, sabendo o quê? O placar final, 3-0. O Brasil seria campeão. Queridos, é a mesma forma Cristo, quando estava na cruz, Ele sabia que no fim, Ele é que seria vitorioso. A morte estava na sua mão. Ele tinha um domínio sobre tudo. Ele não estava ali roendo suas unhas com medo, e agora eu vou morrer, eu vou ser sepultado. Ele não, ele já sabia que nós teríamos, por meio da fé no seu sacrifício, na sua ressurreição, nós teríamos dentro do nosso coração, da nossa alma, toda a convicção de dizer, ó morte, onde está a tua recompensa, aonde está teu aguilhão? Talvez lhe surja a pergunta, espera um pouco, aqui fala que ele morreu, mas faltava ainda ser sepultado e ressuscitado. Como é que poderia ele ter tanta confiança na mente de nosso Senhor Jesus Cristo? Sabe por que tinha confiança? Porque na mente de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sepultamento e a sua ressurreição eram tão certos como se já tivesse acontecido antes da fundação do mundo. O Deus poderoso e glorioso. E não diferente é e deve ser a certeza da salvação na vida de todo pecador que crê no nome de Jesus. Você crê no nome de Jesus? Ele é seu Senhor e Salvador. Você foi remido por Ele. Você foi salvo por Ele. Você foi lavado pelo precioso sangue. Você é de fato um homem transformado, uma mulher transformada, uma mulher que nasceu de novo. Se você você deve ter essa mesma certeza que Cristo tinha na cruz ao morrer. Que Ele sabia que não era o fim. E que a vitória já estava vencida, e que a morte já estava vencida. É isso que nós devemos sentir. Me diga uma coisa, você está morto? Ah não, você está me ouvindo, você está me vendo, né? Você está falando,
você está mexendo com as mãos, você está vivo, seu coração está batendo, você está respirando, você está vivo. Mas um dia nós haveremos de morrer, tanto eu como você. Esse dia chegará. Agora você tem a mesma convicção de Cristo, que como aquele que foi lavado, não pelo seu poder, que você não tem poder de nada, e nem eu, mas você tem convicção que Cristo é poderoso para vencer a morte como venceu. Se você crê nisso, então você deve ter essa convicção, que você não morreu. Mas mesmo assim, você já vê o momento em que você vai morrer, que vai ser sepultado e que vai vencer a morte, para a glória de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Não diferente é isso, temos que ser assim, temos que ter essa convicção. Querido, Jesus ainda não voltou. E alguns já morreram, não foi? Outros vão morrer. Mas olha, os que confiam no Senhor, estes têm a plena convicção que aquele que prometeu, Ele é fiel. Estes sabem que o dia do Senhor não é uma falácia, não é um embuste, não é um engano, não é uma mentira, não é um conto de fadas. E por confiarem e muito amarem Jesus Cristo, estes sabem de forma convicta que os justos, estes viverão pela fé. Como Paulo afirma na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que no princípio é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Você sabe o que quer dizer isso? O justo viverá pela fé. Você sabe o que é? Não é porque amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e eu tenho fé que isso vai acontecer. Não é isso aqui que Paulo está falando, não é isso que Cristo está dizendo, não é isso que a palavra do Senhor está nos afirmando, que o justo vive pela fé. Porque sabe por quê, queridos? Porque é somente pela fé que nós nos tornamos justos, ainda que sendo injustos. E sabe por quê? Porque nós cremos naquele que é justo. E porque cremos naquele que é justo, mediante a sua justiça, Ele nos faz justos, ainda que injustos nós sejamos. Ô glória! É isso! E você só vive pela fé, como o Senhor aqui está dizendo, a sua palavra está dizendo. Porque antes, quando você não tinha fé em Cristo, você estava morto, eu estava morto em nossos delitos e pecados. Mas porque temos fé em Cristo, no sacrifício do Cordeiro Santo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós fomos vivificados, nós morremos com Ele em nossos pecados. E fomos vivificados para a glória de Deus. E é por isso que nós vivemos. É por isso que a nossa fé nos deixa vivos. Vivos, espiritualmente vivos. E por fim, encerrando com vocês, eu quero aqui um momento de reflexão para todos nós. O que significa o Evangelho para você? A obra redentora, salvadora, você a vê de que forma? Você crê de fato que Jesus é o Filho de Deus e que Ele veio ao mundo para salvar o mundo do pecado? E este mundo somos nós. Você crê assim? Sim? Então você entende que nós somos o mundo e Jesus veio para salvar esse mundo que somos nós. É isso que você entende. Você entende que precisamos ser salvos? Você entende isso? Você tem na sua cachola, na sua mente, a compreensão, o pleno entendimento que nós precisamos ser salvos? Agora você sabe, eu entendo, mas você sabe por que necessitamos ser salvos? Por causa de quê? Talvez a sua resposta diga, e dê você, e a resposta certa, é o pecado. Beleza, é o pecado. Mas eu lhe pergunto, você sabe que pecado é esse?
Você sabe qual é o pecado que lhe condena? Você consegue enxergar em Cristo, na cruz, o seu pecado, o pecado que lhe condena? Qual é o pecado que nos condena? A incredulidade. É isso aí, Davi, o pecado da incredulidade. E muitas vezes nós somos muito. Há muitas pessoas que dizem ser crédulos, mas são incrédulos, que creem só da boca para fora, mas nunca de fato experimentaram uma experiência verdadeira com Cristo. Mas se você entende que é esse pecado que lhe condena, você consegue enxergar esse pecado em Cristo na cruz, quando ele vai para a cruz por esse pecado. Você consegue em Cristo se ver a sua miserável situação como pecador. E se você consegue ver todas essas coisas, para tudo isso que eu falei, você disse um grande sim. De tudo isso você se arrepende? Você arrepende desse pecado? É preciso que saibamos que esse arrependimento implica em uma transformação, em mudança de mente, implica num novo estilo de vida, implica vivermos segundo Cristo e não mais por nós mesmos. Afinal, nós somos crucificados com Cristo, não vivemos para nós, mas Cristo é quem em nós agora vive. Vivemos uma vida agora mediante a fé no Filho unigênito de Deus. Se chegar o dia de nossa última respiração, no último dia do seu último fôlego de vida, como você, como eu, como nós vamos enfrentar esse dia? Confiantes que como Cristo ressuscitou e venceu a morte, nós venceremos também? Você tem confiança nisso? Eu peço a você que reflita sobre essas questões. Reflita sobre essas coisas e saiba que ainda que você não creia na obra de salvação de Deus, isso não vai mudar absolutamente nada. O ato de amor dele, sacrificial, por meio de Cristo, na cruz. Ele vai continuar salvando. O portal da graça, como sempre falo, ainda está aberto, escancarado. Ele continuará salvando. Agora ele só vai salvar só e somente só. Só e somente só, repito, só e somente só os que de fato em Cristo creem com a fé salvífica e verdadeira. Somente esses que creem assim, estes o amam profundamente e assim o seguem. E assim passam a segui-lo numa caminhada cristã, neste mundo caído, sendo nesse mundo sal e luz. Que Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, derrame graça sobre nossos vidas. Aqui está a obra de salvação pelo pecador que foi plenamente e obedientemente consumada. Estamos diante aqui de um ato de Cristo, onde ele manifesta o seu sofrimento e onde aqui ele cumpre todas as profecias das Escrituras Sagradas, fazendo valer a afirmação categórica que a palavra de Deus não erra. Aqui estamos diante de um texto onde vemos Cristo manifestando a plena realização do seu glorioso propósito. Tranquilo, ele consuma, plenamente confiante que tudo vai acontecer como ele planejou desde sempre. Aqui estamos diante de um texto em que Jesus ele manifesta a tranquilidade ao morrer. Ele baixa a sua fronte e entrega seu espírito, sabendo que a morte já está vencida.
desde a eternidade. Desde a eternidade, a eternidade. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Sexta-feira, uma sexta-feira, ele morreu. E um domingo, lá atrás, ele ressuscitou. Lembre-se, não só no domingo de Páscoa, celebrado de forma tradicional, religiosamente tradicional, mas lembre-se todo dia na sua vida, em todos os momentos, em todas as suas dificuldades, em meio a todos os seus sofrimentos, que nós temos um Deus que é fiel e que nos prometeu que nesse mundo nós teremos aflições, mas que Ele venceu o mundo, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte. E se eu e se você cremos, nós sabemos que haveremos de vencer também de forma convicta, e isso estará em nossa mente. Não se esqueça disso. Não se lembre da ressurreição somente hoje. Não se lembre do dia em que você conheceu a Cristo somente hoje. Mas em meio às suas dificuldades, olhe para trás e veja que Ele lhe ressuscitou. Ele lhe vivificou do meio dos seus pecados e delitos, os quais lhe condenavam à morte eterna, à condenação eterna e ao inferno. Ele lhe livrou. As demais coisas, você acha que Ele não vai lhe livrar? Se Ele não lhe livrar delas, Ele lhe livra nelas. Amém? E você que ainda não teve Cristo, que ainda não tem Cristo em sua vida, que ainda não experimentou, mas é possível que hoje à noite o Espírito Santo de Deus tenha lhe falado ao coração. Não perca mais tempo. Entregue-se a Ele. Entregue-se ao único que pode lhe dar vitória, inclusive sobre a morte. Creia num Deus vivo. Ele morreu pelos seus pecados, mas Ele ressuscitou para que, se você crer, ainda que você morra, viva eternamente. Um forte abraço a todos, um cheiro grande a todos, e que o Senhor lhes dê uma noite maravilhosa e abençoada para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus.